Para hoje vamos acompanhar a parte 8 dessa história, então eu espero que você deixe seu like caso você goste do meu trabalho e queira ver a continuação dessa digníssima obra. A história continua com o nosso protagonista juntamente com seu comandante em sua dança, e o cara loiro de antes estava se vangloriando por ser um profissional contratado pelo grupo Glory. Porém, o jovem Zhao percebeu que possivelmente esse estrume estava fazendo com que ele passasse vergonha na frente de seu general, o que fez ele mudar completamente seu jeito de agir com seu disfarce. Até mesmo o general percebeu essa mudança repentina em Zhao, pensando que ele possivelmente ficou mais confortável com o disfarce. Depois disso, ambos continuaram com sua competição para ver quem eram os melhores dançarinos entre eles. No entanto, em certo momento o cara loiro de antes provavelmente jogou alguma coisa em Zhao, ou algo assim, arruinando completamente o seu disfarce, e é claro que isso acabou deixando todos ali surpresos por causa do que tinha acabado de acontecer, enquanto o general não sabia onde colocar sua face após o disfarce de Zhao ter sido completamente exposto. A escola de antes chamava Zhao de pervertido por fingir ser mulher, dizendo para ele sair dali imediatamente. Porém, pela cara que o general e Zhao fizeram, algo de errado não estava certo, e digamos que o passarinho acabou fugindo da gaiola. Só agora ele percebeu que as pessoas estavam comentando sobre algum tipo de minhoca verde que tinha aparecido repentinamente, se é que você me entende. E uma das pessoas estava completamente indignada com esse estrume, dizendo que realmente não se dava para julgar um homem pela sua aparência. Finalmente, o cara cobriu que estava à mostra, porém já era tarde demais, e tinha passado vergonha bastante por um mês inteiro pelo visto, tanto que até mesmo o general começou a tirar sarro da cara dele, e anunciou em seguida que se não houvesse mais comentários, ele e seu companheiro eram vencedores daquela competição. Mas a escola de antes era contra isso, já que foram ele e sua parceira que fizeram a rodada extra. Porém, a senhorita Liu decidiu responder à escória, dizendo que isso era algo sem importância, e a atração maior foi a minhoca maligna, que cometeu um pecado imperdoável, se referindo ao ser de antes. Mas ela dizia que com relação ao Zhao, ela não via nada de errado com ele, portanto poderiam simplesmente manter a pontuação deles. Inconformado com o comentário dela, ele dizia que isso era completamente injusto, mas ninguém mandou ele sair por aí revelando algo que não devia, até porque minhocas normalmente vivem embaixo da terra, e é lá que elas devem ficar. Como ele tinha passado vergonha ao ponto de perder toda a reputação que ele tinha construído, ele decidiu ir justamente para cima do nosso protagonista, para tentar agredir ele, mas digamos que ele acabou escolhendo o cara errado para fazer isso, e logo ele recebeu um golpe do Ser Supremo. Não contente com isso, ele ainda decidiu finalizar a sua dança com um passo final, onde a cabeça da escória de antes ficava embaixo de seus pés. Isso fez com que o premiador de antes e os outros convidados da festa também ficassem completamente surpresos com aquilo, mas ele calmamente foi receber seu prêmio logo em seguida, declarando assim que o general era vencedor daquela competição de dança de salão. Depois disso, ele foi justamente tentar falar com a senhorita Liu, e logo se apresentou como Jiang Beishen. Ela reconhecia que Jiang era um bom homem e certamente parecia ser um homem capaz também, e, inclusive ela tinha visto ele entrar com a senhorita Fen e ouviu falar da situação da família dela. No entanto, se ele ainda quisesse que ela fizesse um favor tão grande para ele, ele não poderia confiar apenas em coisas mortas como a escultura de jade que ele tinha acabado de ganhar. Nesse momento, ela estava prestes a pedir por algo que não devia, mas o protagonista pediu para que ela se comportasse. A coroa estava querendo tomar um belo chá de canela para poder acalmar o espírito agitado dela. Decepcionada com o fora que ela levou logo em seguida, ela disse que nesse caso ela iria levar Zhao Kun como recompensa, caso ele quisesse sua ajuda. Temos então um corte para a casa da família Liu, e já deu para ver que Zhao estava passando por maus bocados, e ela dizia para Jiang que ele poderia ficar à vontade para ir até a casa dela, contanto que ele levasse Zhao com ele. Enquanto o general comemorava em seus pensamentos por ter conseguido o suporte da família Liu, o jovem Zhao estava para ter uma crise, por ter que aguentar essas coisas. Algo me diz que esse Zhao não honra o direito do batalhão, mas por enquanto vamos dar um desconto pro jovem. Em uma sala mais vazia, ele pensava que a família Sun era a única faltando, e Fen Shen tinha dito que a razão para a família Sun não participar do campeonato de bolas deveria ser porque provavelmente o velho patriarca da família Sun teve uns problemas de saúde. Em seguida, ele viu um anúncio na TV, onde dizia que o líder da família Sun tinha ficado gravemente doente, e a filha mais velha da família tinha feito um grande alvoroço no primeiro hospital em que ele tinha ficado internado. Aparentemente, ela não acreditava que seu avô tinha ficado seriamente doente, e uma outra pessoa tentava acalmar ela. Inclusive, essa pessoa dizia para ela aceitar logo a realidade, de que o velhote já tinha feito hora extra demais para permanecer no mundo, e estava na hora de ele descansar. Só nesse momento, o general percebeu quem realmente era aquela garota, que se chamava Sun Chan, e não era à toa que ele tinha percebido que o nome dela soava tão familiar assim. Após ver o que estava acontecendo, ele disse para Zhao que precisava de um favor dele, e ele perguntou do que exatamente seu general precisava, respondendo com uma cara
de confiança que iria ir para a casa de Sun Tian-chan. 3 horas depois, temos um outro corte, mas dessa vez para o hospital onde o avô da garota estava internado. Ela reclamava com os médicos e pedia para que eles curassem seu avô. Do contrário, eles nunca mais poderiam ser médicos pelo resto de suas vidas. Porém, eles diziam que não tinham nada que eles pudessem fazer a respeito disso. Um dos médicos então decidiu se manifestar, sendo educado e pedindo pela compreensão dela. Ele dizia que os netos da família Sun estavam evitando a situação até agora, e os médicos deles não eram capazes de ver as informações dos testes médicos do avô dela, revelando que eles estavam atrasando o tratamento do velho até agora, e por isso agora era impossível salvar ele, mostrando para nós que mais uma vez a toxicidade sempre está presente nos manhwas. O comentário do médico anterior só se confirmou ser ainda mais verdadeiro quando a escória de antes que estava tentando impedir a senhorita Sun de fazer um alvoroço ainda maior aparece dizendo que ela não precisava se preocupar com o resto. Em seguida, ela elogiou o estrume de inseto negativamente, não acreditando que ele tinha sido capaz de fazer algo tão ruim com seu avô. De acordo com ele, já que o velhote queria dar uma parte da herança para ela, ele não poderia simplesmente permitir que isso acontecesse. Portanto, não teve escolha a não ser acabar com ele primeiro. E naquele momento, ele já deveria ter ido dessa para uma pior. Não contente ainda com a situação, ele dizia que tudo isso era culpa dela, e se ela não tivesse dito que quem curasse o velhote poderia pedir um favor à família Sun, ele não precisaria acelerar ainda mais as coisas, afirmando em seguida que tudo o que ela gastou já era com o dinheiro dele. O inseto de antes começou então a se vangloriar, pensando que tudo já pertencia a ele, agora que o velho estava provavelmente com o pé na cova, na real com o corpo todo na cova. Porém ela perguntou se ele realmente tinha certeza disso, e já que a resposta foi sim, ela não tinha mais nada a dizer, e falou para ele sair. Confuso com o que ela tinha acabado de dizer, ele perguntou se por acaso ela tinha enlouquecido, mas o velho aparece em seguida, dizendo que ela estava se referindo exatamente a ele. Isso fez com que a toxicidade de antes ficasse completamente sem reação após ver o velho bem, além de ele mesmo ter entregado o jogo, dizendo que comprou um veneno extremamente caro para poder apagar ele da história. Revoltado com o que estava acontecendo, ele perguntou para Jan se tinha sido ele quem estava ajudando a garota, e Jan se perguntava por que nunca existia inteligência nos vilões. O protagonista então disse para que ele mantivesse distância, e a única coisa que a escória sabia fazer agora era se borrar todo, além de perguntar também onde estavam seus guardas. O protagonista revelou nesse momento que esse tipo de veneno que ele usou, ele poderia facilmente curar, dizendo em seguida que não deve se consumir algo barato como um veneno como aquele, dizendo que da próxima vez era para ele não comprar nada dos fornecedores do grupo Spilling Eve, chamando o estrume de gado de antes de burro por não ter feito o serviço direito. Assim que o general jogou o frasco de veneno de antes que ele tinha usado no chão, ele decidiu ler com mais calma o que estava no rótulo na parte de trás do remédio, e lá dizia que claramente aquilo era falso, e o produto era apenas um golpe de produto exclusivo da Spilling Eve, e só então o inseto percebeu que tinha sido completamente enganado. Temos então uma vista de um outro cenário, e dessa vez estamos na casa da família Sun, e tanto Jan quanto Zhao estavam na sala de reuniões com o velho já curado. Em seguida ele levantou de sua cadeira de rodas pedindo para que Jan não falasse mais nada sobre o assunto, e mesmo que a escória de antes não fosse confiável, ele ainda fazia parte da linhagem sanguínea dos Suns. Um tempo depois disso, o velho disse que como estava ficando frio, então estava na hora de fazer com que a Spilling Eve fosse completamente à falência, pedindo em seguida para que a senhorita Chan-chan acompanhasse os visitantes para fora. Segurando o riso, ela disse que ele nem precisava dizer isso, e eu não entendi muito bem o motivo de ela e de Zhao estarem segurando o riso nesse momento, mas após isso o general disse que o velho pelo visto tinha seu próprio plano, por causa do que ele tinha dito recentemente, portanto a senhorita não precisava se preocupar, e como ele tinha dito recentemente, ele iria retornar para casa e aguardaria boas notícias sobre ele. Alguns dias então se passaram, e vemos que as ações da empresa Spilling Eve estavam caindo sem parar, como se tivesse pulado de um penhasco ou alguma coisa assim. Uma pessoa então que aparentava ser o chefe do local perguntava se seu funcionário tinha checado isso corretamente. Como resposta, ele disse que sim, e que o velho mestre da família Sun disse publicamente que ele estava seriamente doente, e que ele também entrou nessa condição porque o remédio que ele comprou no site deles era falso. O jovem também revela que os pobres estavam simplesmente pedindo o reembolso deles, já que os produtos que eles compravam simplesmente estavam piorando ainda mais a saúde deles. Para tentar contornar a situação, ele disse para que seu funcionário tentasse fazer com que a informação sobre o veneno falso tinha sido vendida propositalmente nessa condição. Eles que quiseram realmente vender o veneno falso, para assim poder salvar a vida do velho. Porém ele disse que eles já tinham feito isso para as relações públicas, e pouco tempo depois alguns policiais invadiram o local, perguntando se ele atualmente era a pessoa que estava no comando do grupo Spilling Eve. Quando ele respondeu que sim, os policiais não precisavam dizer mais nada, apenas pediram para que ele fosse com eles. O funcionário ainda dizia que como o velho tinha feito o pronunciamento antes deles, não tinha nada que eles pudessem fazer, e quando a polícia ouviu sobre o que tinha acontecido, eles decidiram ir até a empresa deles imediatamente, mas como agora era um tanto quanto tarde demais para falar alguma coisa sobre isso, ele apenas chamava seu funcionário de bastardo, por não ter falado algo tão importante assim para eles antes. Já sozinho no local, o jovem funcionário dizia que os estoques da companhia estavam empilhados no banheiro, e ele ainda estava pensando que era dono daquele lugar. Sendo assim, se ele tivesse dito isso
isso anteriormente, ele simplesmente estaria fazendo com que os problemas fossem todos pra cima dele. Em seguida, ele fez uma ligação para Shu Wenhui, dizendo que tinha feito exatamente o que ele tinha pedido, e agora Shu poderia descansar em paz. Vemos então o general vendo as notícias do dia a dia, e eles passariam por uma investigação e estavam bem próximos da falência. Ao ver o que estava acontecendo, Zhao comentou que então era por isso que o general manteve a calma e deixou o velho agir da maneira que ele quisesse, já prevendo que possivelmente isso iria acontecer com o grupo deles, comentando em seguida que tanto o grupo Spelling Eve quanto o grupo Glory não seriam capazes de sair dessa situação, mas o general disse que ainda era cedo demais para comemorar, e o grupo Glory definitivamente iria tentar cortar relações com o grupo Spelling Eve o mais rápido possível, percebendo em seguida que pelo visto aquela detenção aconteceu tão bem que possivelmente Shu Wenhui tenha tido uma ajuda para fazer com que essa tal detenção acontecesse tão bem assim, dizendo em seguida também que ele com certeza deveria estar se divertindo bastante nesse exato momento. Nesse momento, o comandante Zhao perguntou o que eles deveriam fazer a respeito disso então, já que se eles não tomassem vantagem dessa oportunidade para derrubar Shu Wenhui, seria ainda mais difícil de derrubar ele no futuro, mas ele apenas dizia para que Zhao não se preocupasse e já tinha preparado o próximo plano, e de acordo com ele já sabia que isso iria acontecer, mas dessa vez Wenhui iria cair na armadilha dele. Temos então uma visão justamente para onde Wenhui estava, e vemos a senhorita Liu na presença dele, dizendo que já fazia muito tempo que eles não se viam, e comentou em seguida que tinha ido ali somente para poder vê-lo. Ela então acrescenta que tinha viajado pela província de Jiangnan sem procurar dinheiro ou poder, e apenas queria um homem bom, mas Jiang Beishen ousou deixar seu subordinado humilhar tanto ela, e queria que ele sofresse as consequências. Wenhui tinha o dinheiro, e ela tinha os contatos para que assim eles pudessem trabalhar juntos, e iria ajudá-lo a limpar seu nome, além de obter uma boa quantia em dinheiro também a partir da Spelling Eve, e ela apenas queria Beishen a 7 palmos embaixo da terra. Ele acabou aceitando a proposta dela rapidamente, mas pediu para que ela tirasse logo aquela foto vergonhosa de sua frente. Ainda no mesmo cenário, mas do lado de fora da empresa, vemos alguns jornalistas falando justamente sobre o grupo de Wenhui. Basicamente, a empresa dele estava envolvida nas compras e vendas de armas através do grupo Spelling, além de também ter tentado subornar o procurador encarregado pelo caso, e nem mesmo a jornalista acreditava que uma pessoa com esse tipo de inteligência tinha sido capaz de construir o grupo Guanhui. Voltando para o lado de dentro do escritório de Wenhui, ele observava tudo que a jornalista dizia em rede nacional ao vivo, e perguntou como a senhorita Liu tinha tido coragem para poder mentir, mas ela disse que na real não tinha mentido, e tinha ido ali somente para ver Zhao Kun, e só então ele percebeu que tinha sido traído por ela. Como agora era tarde demais para ele, a senhorita Feng juntamente com o protagonista apareceu também, dizendo que ele deveria ter percebido isso anteriormente, já que estava vendendo produtos em segunda mão para competir com eles, e ela sabia que chegaria esse dia em algum momento da história. Já então anunciou que a partir daquele dia o grupo Spelling Eve não existiria mais em Jiangnan, e somente o outro grupo existirá, e quando ele estava prestes a falar alguma coisa sobre Wenhui e seu grupo Guanhui, ele acabou ficando em silêncio quando viu que a escória estava se levantando. Ele então começou a dar risada sem parar, provavelmente por já estar perdendo a sanidade por ter sido pressionado com tanto gosto, e ele perguntou se eles realmente pensavam que tinham ganho aquela batalha. Revoltado, ele revela que estava naquele negócio há 30 anos, e para ele aquilo era apenas uma pequena luta, dizendo em seguida que a senhorita Feng seria deletada em breve da história. John então comenta que ele tinha dito que tinha um projeto, e pediu em seguida para que ele então ligasse para esse projeto e perguntasse pessoalmente para eles. Já tremendo completamente, ele decidiu pegar o telefone, mas pelo visto com um pouco de medo ou receio do que estava por vir ainda. Assim que ele atendeu o telefone, vemos o cara da Aliança das Artes Marciais que levou uma surra de Jiang, mas que agora estava em parceria com ele, dizendo que graças à ajuda dele e de seus subordinados, as famílias deles estavam sob proteção. Wenhui dizia que tinha mandado que eles apagassem aquelas pessoas da história, e o outro lado responde que iria sim apagar alguém, mas não seriam os amigos de Jiang, e sim ele, fazendo com que ele entrasse em completo desespero e já pensasse que agora seria com certeza o fim da linha para ele. Sem saber mais o que fazer, ele começou a gritar perguntando se Beishen tinha subordinado ele, e ainda mencionando o fato de ele ter deletado o avô dele da história, perguntando como ele tinha coragem de cooperar com uma pessoa como ele. Mas por falar no avô, o mesmo atendeu o telefone dessa vez, e ele dizia que tudo isso aconteceu justamente por ele ainda não estar morto. Nesse exato momento, temos então um corte para o momento em que o velho estava prestes a ir dessa para uma pior, e repentinamente quando ele abriu os olhos e pensou que já era tarde demais para ele estava sendo carregado pelos outros membros da Aliança das Artes Marciais. Seu neto então, feliz da vida, o abraçou justamente por ele ter acordado, e voltando ao presente, o velho revelou que foi justamente Jiang quem tinha salvo seu neto e os outros para ele, mesmo ele tendo cometido vários erros anteriormente, e por esse motivo, ele decidiu que iria retornar o favor para Jiang com seu corpo, e quanto a Wenhui, somente o pior poderia estar vindo para ele. Logo que ele falou isso, os dois apareceram em seguida na frente dele, tomando completamente a cena, e o velho dizia que ele tinha ido pessoalmente ali para poder acabar com ele por completo. Essa é a hora que o filho chora e a mãe não vê, e o vilão já estava todo borrado só de olhar para Beishen, e educadamente o protagonista pedia desculpas, mas já tinha previsto tudo
que ele iria fazer com antecedência. Enquanto o velho cumprimentava nosso protagonista ao fundo, o jovem neto dele dizia que Wenhui tinha raptado eles para poder ameaçar a aliança de artes marciais, além de quase ter apagado da história um dos anciões da família em uma batalha. Sendo assim, agora era hora de ele pagar com seu próprio sangue. Antes que o neto continuasse, a escória gritava implorando para Bei Shen, dizendo que ainda poderia ser útil para ele. O neto do velho então não acreditava que seu avô tinha caído em uma armadilha de um ser tão desprezível como ele anteriormente, e o cara já estava completamente mijado, além de estar todo borrado também. E se não fosse por Jian ter sido gentil com o neto do ancião e por ele ter que perguntar algumas coisas para a escória ainda, ele com certeza iria pagá-lo com suas próprias mãos, utilizando sua espada. Seguido disso, ele perguntou para Bei Shen se ele podia interrogar o estrume por ele, além de ser muito bom com isso, mas ele responde que não precisava. Sendo assim, ele soltou o estrume de antes, até porque a situação dele já estava precária demais. Já completamente derrotado, a escória dizia que tinha perdido aquela batalha, e a espela em Eve era toda dele. Além disso, ele comentou que agora Jian não era mais aquela pessoa de luto, e ele tinha se reerguido. Mas assim que ele disse isso, Jian grudou nele como se não houvesse mais amanhã, e colocou o estrume de antes para fora da janela. Mas é claro que ele não precisou abrir ela para poder fazer isso. Enquanto ele colocava um inseto para bater asas, ele perguntou se quando ele matou o pai dele e jogou ele no mar para ser comido pelos peixes, se um dia ele pensou que um dia como aquele chegaria para ele. A única coisa que ele sabia fazer nesse momento era implorar para que Jian não o deixasse cair, e Bei Shen dizia que desde o dia em que ele deixou o campo de batalha e voltou para a cidade de Yunhai, tudo tinha corrido extremamente bem para ele. Além disso, ele buscou todos os seus inimigos como ele, e os esmagou completamente debaixo de seus pés, e até agora, Shu Wenhui era o último que faltava cair em suas mãos. Portanto, desde que ele acabasse com ele ali, o caminho de vingança dele chegaria ao fim. E isso tudo aconteceu justamente pelo fato de que Jian Bei Shen ainda se lembrava das coisas que aquelas pessoas casualmente mencionaram naquela época, enquanto ele era espancado por elas. Após ouvir isso, já deu pra ver que a escória de antes estava trancando tudo, tanto que nem mesmo o vento passava mais. Do lado de fora da porta, o velho comentava com Zhao que Wenhui já era um cão perdido, e se Jian deletasse ele da história naquele lugar, seria uma infelicidade deixar toda a verdade para trás. Mas o jovem comandante disse que o general ainda tinha algumas perguntas pessoais a fazer, e ele poderia voltar e descansar primeiro, ou ele poderia simplesmente terminar primeiro a questão da absorção do grupo Spela em Eve, e ele e o general do exército estariam visitando eles novamente no dia seguinte. E já deu pra ver que a senhorita Liu muda de opinião rapidamente sobre quem ela gostaria de estar, e dessa vez ela já estava de olho no velho que tinha acabado de voltar à vida. Quando ele finalmente ficou sozinho, ele perguntou para a senhorita Fen o que ela estava esperando sozinha, e se tinha algum problema que ela ainda tinha que resolver. De acordo com ela estava esperando para agradecer ao protagonista por sua ajuda e planejamento de tudo isso dessa vez. Mas antes ela queria dizer que tinha se segurado para expressar seu amor pelo jovem Jian, até porque ele já tinha esposa. Porém, a experiência que eles tiveram naquele dia despertou para ela o fato de que somente um homem como Bei Shen era um homem de verdade, e ele acabou se tornando o herói dela. Até mesmo o comandante mostrou seus olhos dessa vez, e eu pensando que o cara era cego, já que normalmente o desenhista da obra sempre deixa os olhos dele oculto. Ela então começou a sair fora de si, perguntando se poderia ter a oportunidade de convidar Jian para ir até a casa dela naquela noite, uma vez que ele tenha finalizado seu próprio negócio. Porém, Zhao disse que a essa altura era um pouco tarde demais para fazer isso, além de que o general não poderia estar com disposição para isso, por isso seria melhor evitar essas coisas. Mas ela comenta que era bom que ele fosse tarde da noite mesmo, mas de preferência depois das meia-noite, na vila dela, pela janela. Essa tá literalmente querendo tomar um chá de canela. Repentinamente, o neto do velho acabou abraçando ela, dizendo que ele já tinha esposa, e perguntou em seguida o que ela achava de eles irem jantar juntos depois disso, além de ser um desperdício para uma moça tão bonita como ela agir daquela maneira. Isso acabou deixando ela revoltada com ele, e acabou dando um chute bem na onde dói de verdade, dizendo em seguida que não jantaria com ele nem mesmo se ele fosse um cachorro. E cachorro já deu pra ver que ele é, né, pai? Voltando para Bei Shen, ele perguntava de que adiantaria deixar ele com vida, deixando o estrume de inseto completamente sem saber o que responder nesse momento. Bei Shen então complementa em seguida, dizendo que tinha uma coisa que ele realmente gostaria de perguntar para ele. Inicialmente, ele tinha pensado que o que os lacaios dele estavam se referindo naquela época era o fato de que ele tinha tido uma fantasia com a mãe dele, o que levou àquela tragédia mais tarde. Porém, quando ele investigou mais a fundo, ele não conseguiu encontrar nenhuma conexão entre ele e a mãe dele na época, por mais que ele investigasse. Sem perceber, Wenhui acabou soltando um comentário que não devia, dizendo que isso era um fato, e Bei Shen deveria ir descobrir por ele mesmo. Só quando o protagonista perguntou sobre o que ele deveria descobrir, foi que ele tinha percebido o que tinha dito recentemente. Em seguida, ele até tentou disfarçar, dizendo que na verdade não tinha dito nada, e que tinha sido ele sim que tinha feito tudo aquilo, assumindo totalmente a culpa. Mas é claro que o protagonista não iria acreditar nisso, e comentou que seus pais se conheceram há 30 anos, e 10 anos atrás ele tinha se tornado o chefe do grupo Glory. Sendo assim, a família Jian não tinha nada a ver com ele, então ele poderia falar tudo o que ele sabia, perguntando em seguida por que ele não fez isso mais cedo, em vez de fazê-lo mais tarde, e por que ele escolheu matar o pai dele há 5 anos atrás. Além disso, Wenhui também tomou a iniciativa de
porque era ele e o grupo Glory que ele deveria se vingar, e perguntou em seguida quem eram exatamente as pessoas que mandaram ele apagar seu pai, que estavam por trás dos bastidores. Enquanto Wen Hui se tremia todo, ele pensava que se ele se atrevesse a trair as escórias de antes, eles nunca mais iriam deixá-lo em paz quando soubessem disso, mas se ele não contasse toda a verdade também, ele seria deletado da história naquele mesmo momento. Ele então disse finalmente que iria revelar tudo o que sabia para Bei Shen, mas antes ele deveria prometer a ele que não iria matá-lo quando ele contasse toda a verdade, e a única coisa que o protagonista respondeu foi para que ele falasse logo tudo o que ele sabia, e finalmente ele revelou que aqueles por trás dos bastidores eram justamente a família Helian. Se você apoia e quer ver a continuação dessa história, não esquece de deixar o seu like para apoiar o meu trabalho. É sempre uma honra e um privilégio para mim ter sua presença comigo até aqui. Desejo tudo de melhor sempre para você e sua família, e até a próxima.